isso então. Agora a gente vai ver algumas das aspas do presidente Caboclo, que a gente tem informação. Logo mais no Sport Center a gente vai atualizar tudo, tá? Temos convidado também para falar um pouquinho sobre bastidores, da relação agora da CBF que entrou nesse jogo, tá? A gente tá falando de estadual, mas olha aí na tela. Rogério Caboclo, presidente da CBF. Prestem atenção. Abre aspas. Se parar o futebol, no caso, sabe quando nós teremos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. No dia que o governador do Maurício, no caso Gagliotti, disser que pode. No dia que o prefeito de São Nunca disser que pode. Isso aí foi uma reunião de clubes da Série A e Série B, o jornal O Dia que trouxe. Eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição e que vocês, os clubes, estão se não tiver. Com aspas, né, Bruno? Bom, Mari, aí a palavra então do Rogério Caboclo, presidente da CBF. A gente já está em contato com o Vene Casagrande, repórter que fez essa matéria, essa entrevista do jornal O Dia. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele então. O que você achou, Eugênio Leal, dessa resposta e da maneira como o Rogério Caboclo argumentou? Essa foi uma reunião com presidentes de clubes no dia 10 de março, né, que vazou aí através do jornal O Dia, né, com o Vene Casagrande. Me parece uma postura, vamos colocar assim, firme, forte, um pouco exagerada, porque, ao que parece, pelo que eu li da matéria, não se abriu muito espaço para questionamentos. Pelo que eu li da matéria, não vi o vídeo completo. Me parece uma coisa assim, de cima para baixo, entendeu? Os clubes que aceitem, vai ser assim de qualquer forma. E ele inclui aí a televisão, né? Dizendo que a televisão quer que os jogos aconteçam, força a barra para que os jogos aconteçam, que se eles não acontecerem, os clubes estarão mal, para não repetir as palavras dele. É claro que é um momento de intranquilidade para todos que estão envolvidos, né? Mas acho que deve haver um debate e não uma determinação de cima para baixo. Mas eu queria mais detalhes para poder ter uma avaliação mais real. Claro, Eugênio, e a gente conversa com o Vene já e vamos ver se a gente consegue também colocar o trecho no ar. E só destacando o que o Eugênio alertou, é uma reunião entre CBF e clubes, onde eles discutiam a continuidade da competição, e aí o jornal O Dia conseguiu o trecho então da matéria e publicou assim. Oi, Mari. Eu acho que o que o Eugênio falou é muito certo, né? Antes de ser uma decisão, é óbvio que ali parece uma fala muito forte, né? Pelo que a gente está lendo ali, depois a gente vai tentar ouvir também. Mas, Rodrigo Bueno, também tem que ser uma decisão tomada com base no que os estados aceitam, no que o governo aceita, pensando na saúde. Não pode ser também por uma questão única de um interesse de um lado, né? Tem que ter esse cuidado. Não pode ser, vai ter então, porque senão vocês estão ferrados aqui comigo. Olha, eu não me surpreendo com essa fala, com essa declaração. Rogério Caboclo, que é um presidente relativamente recente, relativamente jovem no comando do futebol brasileiro, ele está adotando o discurso das federações estaduais, né? E a gente sabe como é que funciona a política do futebol brasileiro. O presidente da CBF, ele é eleito pelas federações estaduais. Ele está nesse cargo nobre, comando do futebol brasileiro, muito porque as federações estaduais o colocaram lá. Os clubes da primeira e da segunda divisão também votam, também têm poder de voto, também elegem. Mas são muitas federações estaduais com um poder muito grande. Então ele é, na verdade, um grande funcionário, né, dos clubes e das federações. E ele está, de forma enérgica, é verdade, né, concordo com o Eugênio, firme ali e tal, batendo o ponto de, não importa, não estamos interessados em prefeitos, em governadores, presidentes, o futebol tem que continuar. Ele está defendendo a classe, a categoria. E o que a gente está vendo nessa história inteira da pandemia, no começo menos, mas agora, todo mundo irmanado, todo mundo unido. Não acho que os clubes vão ficar ofendidos agora, boa parte dos clubes, a imensa maioria está com problemas seríssimos financeiros. A gente está falando aqui da nata do futebol, Flamengo, Palmeiras. Esses clubes estão tendo que apertar ali o cinto de segurança, colocar o pé no freio. Imagina os clubes menores, os que têm condição financeira precária nesse país, quase todos.
né? Então, eu não acho que cause estranheza esse discurso, não. É o discurso do presidente da CBF, mas é o discurso do futebol brasileiro, né? Com todo respeito, dane-se mortos, Covid, pandemia, é o que eles pensam. O futebol está trabalhando dessa forma, criando todos os mecanismos para continuar a atividade futebolística no país, que gera muito emprego, gera muito dinheiro, e é o que ele está defendendo. Aí a gente pode entrar na discussão se o futebol é uma coisa à margem da sociedade, não deveria dar exemplo, mas o discurso dele era exatamente o que eu imaginava. Se eu não tivesse lido essas palavras, escutado vídeo e áudio e tal, é exatamente o que eu imaginava que rolaria numa reunião da CBF com clubes e confederações. Deixa eu só ler um outro trecho aqui da descrição do vídeo, tá? Que é bem interessante aqui. Em determinado momento, o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, ele sugeriu, presidente, podemos voltar a discutir esse assunto em outro momento? E o Caboclo respondeu assim, por que em outro momento? Aí o Gagliotti, presidente do Palmeiras, porque eu acho que essa discussão é um pouco mais ampla, mas vou então encerrar aqui a minha colocação. E o Caboclo finalizou dizendo assim, ótimo. E aí, na sequência, o presidente do Avaí, ele elogia a postura do Rogério Caboclo. O Rogério Caboclo segue firme na intenção de manter o campeonato, seja ele como for. Aí, um outro presidente, o Nilton Pinheiro, do Brasil de Pelotas, ele, gostaria de conversar, se o senhor me permite, com o maior respeito. O senhor abriu a votação, entendo que o objetivo maior é o futebol, então eu quero a continuidade. Aí o Caboclo fala, mas todos querem a continuidade. Aí o Nilton, não, eu tinha entendido o contrário. E aí o Caboclo pergunta, algum presidente é contra a continuidade? E aí nenhum presidente se manifesta. Então, tem o início de uma sugestão do Gagliotti pedindo para que o assunto seja discutido em outro momento e de maneira mais ampla. Na sequência, o Caboclo pergunta se todos são favoráveis à continuidade, e aí todos dão sinal que sim. Tá? Então essa me parece a posição de todos os clubes. O que parece mais é que é uma questão, assim, vou até passar para o Eugênio, é que os clubes querem que o futebol continue e óbvio, claro, tem os seus interesses, mas a questão é o como, né? Ali parece que o Maurício tenta dar essa pausa para, peraí, vamos discutir como isso vai ser feito. É mais essa a questão, Eugênio? Eu acho que o debate deve acontecer, né? Eu acho que o debate deve acontecer, como disse ali o presidente do Palmeiras. Mas, repito, para ter uma noção melhor, poder fazer uma avaliação pessoal mais clara, seria legal que a gente pudesse ver o vídeo. Eu estou lendo as transcrições, é muito diferente você ler do que você ver o que está acontecendo. Claro. Agora, é um fato que o futebol trabalha pela continuidade. Né? O futebol não quer parar. O futebol brasileiro não quer parar. A gente sabe de todos os compromissos, de todas as dificuldades, e também ele não quer entender que talvez seja necessário uma readequação, não só de calendário, como também financeira. Né? Os clubes estão mal. E aí a gente, por exemplo, agora há pouco estava discutindo, o Flamengo está abrindo mão do Rafinha. O Flamengo está fazendo certo, ele não tem mais dinheiro. Ele tem que readequar as suas finanças. E o torcedor precisa entender isso também. Então, é uma questão de economia do mundo. A gente está, agora há pouco, falando sobre questões econômicas na Europa também, né? Sobre clubes que não estão com tanto dinheiro mais sobrando. Então, talvez o futebol brasileiro precise debater uma readaptação de tudo, de calendário, de valores de salários, de tudo que é pago ali, porque senão você vai ficar contando com dinheiro que não vem, porque as coisas mudaram muito. Porque essa de vou manter o campeonato de qualquer forma, aí se os estados não permitirem, se as cidades não permitirem os jogos, como é que ele vai fazer? Hein, Rodrigo Bueno? E essa é a discussão. É momento de a gente pensar em uma outra fórmula de competição emergencial, de reduzir o calendário? É o momento de criar uma bolha? Esse tipo de discussão que tem que ser feita e que aparentemente, pelo menos a gente não viu aqui sendo feita. Apenas o seguinte, vai continuar. Me parece que é só isso, Rodrigo. Não, eu concordo que poderia ter um debate maior sobre como
realizar as competições, sobretudo o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do país. Só que aí eu volto a insistir de como o futebol brasileiro está unido e irmanado nisso. O último Campeonato Brasileiro, que foi terminado, e foi uma festa da CBF, a gente viu na premiação no final quando acabou, simplesmente porque a competição chegou ao fim, contra todas as dificuldades, viagens, deslocamento, pandemia. O Campeonato Brasileiro foi realizado com 38 rodadas. Por quê? Porque dá mais dinheiro para os clubes. Se você muda o formato, vamos fazer um Campeonato Brasileiro como era no passado, uma fase só, classificam 4 ou 8 para decidir um mata-mata, talvez fosse o mais lógico nesse momento de pandemia. Né? E ó que eu sou o maior defensor dos pontos corridos, né? Há décadas que eu defendo isso no futebol brasileiro, né? Copiar o modelo europeu. Mas o que acontece? Se tem uma mudança de regulamento, os jogos diminuem, né? Quer dizer, o número de partidas é reduzido, o dinheiro cai. Né? Então, os clubes não querem. Quando teve o ano passado a discussão, volta futebol, não volta futebol, a primeira coisa é que os clubes não abriam mão de jeito nenhum. Queremos o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas. Então, já houve até reunião nesse sentido. Não, isso não pode, porque, do contrário, os clubes que estão com dificuldade financeira vão perder mais grana. A questão da bolha, a gente tem um país de dimensões continentais, em que você tem uma série de governadores adotando uma postura, alguns políticos, alguns governadores adotando outra postura, isso varia de cidade, varia de estado. Talvez fosse o caso de pensar numa bolha, um lugar em que você pudesse reunir os clubes e fazer uma série de partidas. Só que eu também acho que os clubes não vão aprovar isso, pode ser levado para discussão, seria interessante e um bom debate. Uma bolha como a NBA fez, para terminar a sua temporada recente, tal, no complexo da Disney, algo que realmente ali foi uma bolha, algo muito seguro. Só que é muito difícil você imaginar isso sendo realizado um campeonato de 38 rodadas numa bolha, né? Realmente teria que mudar todo o sistema de disputa, a lógica do campeonato. Não parece algo tão simples. E a CBF também está alinhada com o futebol internacional. Ela já teve um problema com as próximas rodadas das eliminatórias foram canceladas na América do Sul. Daqui a pouco a seleção brasileira vai começar a ter mais problemas na sua rota para 2022. E os clubes brasileiros também não querem abrir mão de jogar Libertadores. Será que a gente vai ter, como no passado, edições da Libertadores em que os brasileiros abriram mão, não jogaram? Com a CBD na época por trás, eu acho que os brasileiros não querem perder a chance de também ganhar dinheiro e projeção internacional. A gente tem uma situação realmente muito complicada para a administração do futebol. Não é uma situação fácil, delicada, muito complicada a situação, inclusive para o presidente do CBF tomar essas decisões. A gente vai entrar em contato agora com o Vene Casagrande, repórter do jornal O Dia, que foi quem publicou, quem conseguiu esse vídeo. A gente vai já, tá, Vene, também colocar aqui o vídeo para a gente já leu aqui a transcrição da matéria que você fez ali no jornal, mas claro, a gente vai colocar o vídeo também aqui para os nossos telespectadores. Bom, obrigado aí por participar conosco, viu, Vene? E pelo que você sentiu e você apurou, os clubes encararam essa decisão, essa palavra do Caboclo, de uma maneira em que todos realmente iam nesse sentido, querendo a continuidade de qualquer forma, ou eles sentiram uma imposição da CBF, principalmente no momento ali em que o Maurício Gagliotti tenta argumentar? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite para participar do programa de vocês. De fato, é um assunto que tem que ser discutido, não tem como. Como vocês puderam ver, o Rogério Caboclo, de uma maneira bem autoritária, né? Diz ali, em relação à paralisação ou não do futebol brasileiro, ele deixou bem clara a posição dele. O que mais chamou a atenção também foi a emissora detentora dos direitos de transmissão. Segundo ele, também é a favor da continuidade dos torneios. Respondendo a sua pergunta, sobre a posição de alguns presidentes, eu acho que ficou claro ali a posição do presidente do Palmeiras, o Gagliotti. Ele queria discutir, mas, enfim, acabou ficando para depois. O próprio Caboclo disse ótimo. E a posição do presidente do Avaí, o Francisco. Ele, inclusive, teve um discurso, pediu a palavra e agradeceu a postura do presidente Rogério Caboclo, disse que estava de acordo com o que ele estava dizendo na reunião. Então, acho que, assim, a partir do momento que o Caboclo ele pede a palavra de todo mundo e pergunta se alguém era contra a postura da CBF e ninguém fala nada, todos ficam em silêncio, aí, a partir desse momento, a gente pode dizer que todos estão a favor da decisão da CBF.